E aí, pessoas normais? Tudo bem com vocês? Espero que não, espero que sim. Hoje eu vos trago a sétima parte da tão amada teoria de Kimetsu. E como hoje eu tô de bom humor, essa parte vai ser um pouquinho longa e caprichada, então, senta ou deita que lá vem história. O que teria acontecido, se eu fosse para o mundo de Kimetsu no Yaiba? Episódio 7. A Demon Corp. Nossa história continua, quando eu e Orishi estávamos prestes a batalhar em uma luta de demonstração de habilidades. Então o juiz da luta diz: como vocês aparentam ser pessoas bem fortes, não serão permitidas armas letais na luta, para não haver feridos ou até mesmo mortos. Daí o juiz entrega uma espada de madeira para eu e Orishi, e logo ele se afasta e diz: muito bem. Que comece a luta. Então eu e Orishi ficamos nos encarando, como se fôssemos duas crianças que não brincavam há milênios. E logo nós fomos um para cima do outro em uma velocidade absurdamente alta, iniciando uma trocação de golpes de espada que chegava a uma velocidade de 200 km por segundo. E os demais Demon Slayer que estavam na plateia, ficaram de boca aberta ao ver a velocidade com que nós batalhávamos. E após um minuto de trocação, nós dois nos afastamos um do outro, e logo ficamos correndo em círculos em uma velocidade de 350 km por segundo. E essa velocidade fez um mini furacão ser formado na arena, fazendo com que vários Demon Slayer saíssem voando, e alguns fossem arremessados contra uma parede. E quando as nossas espadas estavam prestes a se chocar uma com a outra, o Orishi usou a seguinte técnica enquanto que corria na minha direção. Respiração do sol. Primeira forma. Embu. Tradução: valsa. E eu fui correndo na direção do Orishi utilizando a técnica respiração demoníaca. Primeira forma. Jigoku no Hon. Tradução: chamas infernais. E quando as espadas se chocaram uma com a outra, uma imensa onda de ar foi formada pelo impacto, e acabou fazendo com que novamente os figurantes saíssem voando, e fez uma imensa nuvem de poeira se formar. E pela quantidade de calor que as espadas estavam emanando ser absurdamente alta, a lâmina de ambas as espadas viraram pó durante o impacto, já que elas eram feitas de madeira. E assim que a nuvem de poeira se desfez, todos puderam ver eu e Orishi com um sorriso no rosto, e respirando de uma forma que demonstrava que nós estávamos cansados. Porém o que chocou a todos, foi que as nossas espadas estavam quase completamente destruídas, só sobrando o cabo, que estava coberto por cinzas. Daí o juiz disse um pouco chocado com o que ele havia acabado de ver. A luta deu um empate técnico, ambos os lutadores estão aptos para se tornarem Demon Slayers. Então o juiz manda um figurante qualquer nos entregar os uniformes da corporação. E assim que o figurante nos entregou os nossos uniformes, o Orishi colocou o uniforme e disse: até que não é ruim. Mas eu quando vesti o uniforme, me senti mais magro, porém eu não disse nada. Daí o chefe dos caçadores de demônios disse o seguinte: isso foi incrível. Vocês dois não irão entrar na corporação como meros caçadores, e sim como Hashiras, que são os caçadores de demônios com os maiores níveis de habilidades. E na hora eu penso: será que os Hashiras dessa época são fortes? Se forem, eu vou querer lutar contra alguns deles. Enquanto isso o Orishi estava pensando: que pena, eu queria tanto usar um pouco mais da minha respiração. Daí o chefe dos caçadores de demônios nos leva até um dos vários salões da corporação. E lá estavam todos os Hashiras daquela época, que por sinal, eram 8 homens e 2 mulheres. Então o chefe nos apresenta a todos os Hashiras, e diz que nós seríamos os novos Hashiras. Mas alguns estavam meio curiosos sobre mim e Orishi. Daí um dos Hashiras diz o seguinte: eu desafio vocês dois para um combate. Se eu vencer, vocês irão sair da Demon Corp. E logo todos os outros Hashiras concordam com o que ele disse, e dizem que vão querer lutar também. E nessa hora o Orishi diz: e se a gente vencer vocês em uma luta, todos irão ter que nos obedecer. E após o Orishi falar isso, os Hashiras pensam um pouco e dizem que aceitam lutar contra nós. E o chefe dos caçadores de demônios estava pensando: será que eu devo contar a ele sobre a luta épica que esses dois tiveram? Não.
Melhor deixar eles descobrirem por conta própria os níveis de habilidades desses dois monstros. Então o chefe levou todos novamente até aquela arena onde eu e o Yorishi lutamos. E lá, os figurantes que haviam visto a luta que nós tivemos anteriormente, estavam se cagando de medo ao ver a gente. E alguns estavam pensando: eu acho que os Hashiras vão tomar uma surra bonita desses dois. Então eu e o Yorishi fomos para um lado da arena, e os Hashiras foram para o outro lado. Daí o juiz diz: 3, 2, 1. Que comece a luta. Mas assim que o juiz deu início, eu e o Yorishi já tínhamos derrubado 9 Hashiras em apenas um segundo. E o último Hashira que ficou em pé, foi aquele que tinha feito essa aposta. E logo eu chego perto dele e digo: você perdeu, seu otário. E eu bato no pescoço dele com a mão, fazendo ele ficar inconsciente. E o juiz fala com uma voz trêmula: e os vencedores da luta são Madara e Yorishi. E todos os Demon Slayer que estavam na plateia começaram a bater palmas pra gente, e eu fiquei um pouco envergonhado. Daí nós levamos os Hashiras para uma enfermaria que havia na corporação. E lá, a gente esperou eles acordarem. E quando eles acordaram, a primeira coisa que eles fizeram foi ficar com uma cara de quem viu o demônio. Já que eles haviam perdido a luta em menos de um segundo. Então aquele mesmo Hashira diz: o que aconteceu? E o Yorishi diz: o que aconteceu é que agora vocês todos terão que nos obedecer. Observação: diferente da história original, o Yorishi aqui é meio brincalhão às vezes, e na maioria do tempo é uma pessoa muito alegre e gentil. Voltando à teoria. Então os Hashiras pedem para eu e o Yorishi treinar eles, para assim eles ficarem mais fortes. E assim que o Yorishi ouviu os Hashiras pedindo para serem treinados, ele deu um sorriso macabro e disse: muito bem. Que o inferno de treinamento comece. E depois desse dia, eu e o Yorishi treinamos todos os Hashiras diariamente, fazendo com que as habilidades deles fossem bastante melhoradas. E tanto eu quanto o Yorishi tentamos ensinar as nossas técnicas de respiração para os Hashiras. Mas nenhum deles teve capacidade de aprender ou a respiração do sol, ou a respiração demoníaca. Mas após anos de um árduo treinamento, 3 Hashiras conseguiram seus próprios estilos de respiração. Que foram os seguintes. Através do meu treinamento, o Hashira conseguiu criar a respiração da água. Com o treinamento do Yorishi, o Hashira conseguiu criar a respiração do relâmpago. E após um treinamento que nós dois demos a um Hashira, ele desenvolveu a respiração das chamas, que é uma forma mais fraca da respiração demoníaca, com vários de seus detalhes muito parecidos com a respiração do sol. E após alguns anos como um Demon Slayer, eu passei a utilizar o manto da Akatsuki por cima do meu uniforme de Demon Slayer, já que eu achava esse manto muito bonito, e eu queria ter algum tipo de casaco por cima do uniforme. Eu e o Yorishi fomos evoluindo cada vez mais as nossas habilidades, sendo que toda vez que nós nos encontramos em alguma missão, a gente lutava no mano a mano com os punhos por 5 minutos, como uma espécie de treinamento. Porém, em uma fatídica noite, em que o Yorishi e eu estávamos caminhando pelas ruas de uma cidade, a Lilith apareceu. E para minha total surpresa, ela estava idêntica ao Muzan da história original, com o rosto bem masculino. E eu tava pensando: isso é obra do deus Jabiroca, ele deve ter deixado a Lilith assim de propósito. Se ele quer fazer as coisas desse jeito, eu vou jogar o joguinho dele, e vou dar um jeito de conseguir o que eu quero, de um jeito ou de outro. Observação: a partir de agora, eu vou chamar a Lilith de Muzan, e se referir a ela de forma masculina. Mas vocês sabem muito bem que o Muzan aqui é mulher, então depois não fiquem achando que eu sou gay. Fim da observação. Assim que o Yorishi viu o Muzan, ele na hora sacou a sua espada e me disse: vamos aproveitar que não tem ninguém na rua, e matar o Muzan de uma vez por todas. Mas eu abaixei a mão dele enquanto dizia: melhor não. Se alguém nos ver matando ele, vão achar que nós somos assassinos, e isso pode manchar o nome da Demon Corp. E além do mais, quem me garante que aquele é um Muzan mesmo? Então o Yorishi começa a pensar e diz: ok. Dessa vez passa.
Mas na próxima, eu vou matar aquele desgraçado de uma maneira extremamente brutal. Enquanto isso eu estava pensando. Tenho que manter o Yorishi o mais longe possível do Muzan, já que se ele o ver novamente, ele vai fazer picadinho de Oni. Então eu comecei a enrolar o Yorishi, conversando sobre coisas banais. Até que nós encontramos um exército de Onis, composto por 400 Onis, se aproximando da cidade em que nós estávamos. E nessa hora eu disse ao Yorishi: que tal praticarmos um pouco as nossas técnicas? Eu falava isso enquanto puxava minha espada para lutar. E o Yorishi diz: se eu não posso matar o Muzan hoje, eu vou descontar toda a minha raiva nesses Onis. Então o Yorishi vai para cima dos Onis com sua espada e diz: respiração do sol. Primeira forma. Embu. E com isso, ele sai matando vários Onis. Daí eu vou para cima dos Onis utilizando a respiração demoníaca. Primeira forma. Jigoku no Hon. E com isso, eu mato vários Onis. Mas o Yorishi decide se exibir um pouco e diz: respiração do sol. 11ª forma. Nishion no Rio Kaburimai. Tradução: dança do dragão solar. Essa forma se consiste em desviar dos ataques do inimigo, enquanto forma um imenso dragão de chamas por onde passa, e enquanto isso, o usuário dispara vários ataques de espada. E após o Yorishi usar essa forma, ele acaba matando metade dos Onis que estavam ali. Então eu, querendo me exibir também, utilizo a técnica respiração demoníaca. 9ª forma. Jigoku no Inahariken. Tradução: furacão infernal. Essa forma se consiste em girar a espada em uma alta velocidade ao redor do meu corpo, criando um enorme furacão de chamas negras, que pode ser usado tanto para ataque quanto para defesa. O alcance dessa técnica é de até 100 metros, mas o que eu fiz chegou até 65 metros. E assim que eu usei a técnica, todos os Onis que estavam ali morreram na mesma hora. Então eu e o Yorishi fomos voltando a pé para a corporação. E chegando lá, cada um foi para um quarto para dormir. E assim que eu cheguei no meu quarto, eu abri uma caixa de madeira que havia no meu quarto, e de dentro dela eu pego um pepino, e logo em seguida eu corto 2 rodelas daquele pepino e coloco o que sobrou de volta na caixa. Depois disso eu tirei um pequeno frasco de dentro do meu manto, e nele tinha um creme verde com um cheiro bem estranho e de procedência duvidosa. E na frente do frasco havia um pequeno papel escrito: creme de beleza, produtos Ivone. Então eu começo a passar aquele creme na cara, até ficar com a cara completamente verde, e em seguida eu coloco aquelas 2 rodelas de pepino nos olhos. E após isso eu começo a dormir. Aviso: nas próximas frases haverão 1 ou 2 palavrões, apenas para o entretenimento geral do público. Estejam avisados. E pela manhã, eu sou acordado pelo chefe dos caçadores, que estava falando em um megafone as seguintes coisas: acordem seus vagabundos, todos devem estar na sala de reunião em 5 minutos, e se não vier, você é gay. Daí eu me levanto calmamente da cama e vou em direção à sala de reunião, ainda com o creme na cara e os pepinos nos olhos. Mas assim que eu cheguei lá, todos os Demon Slayer entraram em pânico e foram pra cima de mim. Porém o Yorishi entra na minha frente e bate em todos os Demon Slayer como uma espada de madeira. E logo ele diz: seus idiotas, isso não é um Oni, e sim um Madara. Mas alguns Demon Slayer estavam dizendo que eu era um Oni. Então o Yorishi dá um discurso dizendo que eu não era um Oni. Ele diz: tá bom que o Madara é meio feinho, mas... e daí? Tá bom que ele é meio analfabeto, mas... e daí? Tá bom que ele parece um bicho feio, mas... e daí? Tá bom que ele é um punheteiro sem vergonha, mas... e daí? E após o Yorishi falar tudo isso, todos os Demon Slayer começam a rir muito da minha cara. Mas logo as risadas pararam quando eles me viram atrás do Yorishi, já sem o creme e os pepinos, e com um olhar assassino, enquanto que perguntava: qual é a graça? E quando o Yorishi tentou se explicar, eu bati na cabeça dele com o cabo da minha espada, fazendo ele afundar no chão, e crescer um galo enorme na cabeça dele. Mas um dos Hashiras continuou a rir de mim, e esse era o Hashira que tinha a respiração das chamas. Então eu falei: se você continuar rindo, eu vou fazer você sentir uma dor agonizante.
Mas ele me ignora completamente e diz: que engraçado. Além de punheteiro, o Madara também é um piadista. Mas em um piscar de olhos eu apareço agachado atrás do Hashira que estava rindo, com as mãos juntas formando o sinal do estilo fogo. E os demais Demon Slayer dizem em seus pensamentos: agora ele tá lascado. Daí eu digo: estilo assédio. Jutsu, dedo no cu e gritaria. Então o Hashira vira a cabeça pra me olhar e diz: espera aí, você disse o quê? Daí eu enfio os meus 2 dedos no rabo dele enquanto dizia: dedo no cu, e... Então o Hashira saiu voando enquanto gritava e segurava o seu traseiro, e o impacto dos meus dedos foi tão forte, que fez um rombo no teto. E logo eu digo: o próximo que rir de mim, vai ter um destino muito pior que o dele. Então todos os demais Demon Slayer ficam em total silêncio, e eu me sento em uma cadeira e logo a reunião começa. Mas no meio da reunião, aquele Hashira que eu havia mandado pelos ares, caiu em uma alta velocidade na cadeira em que eu estava. E ele acabou caindo em cima do meu colo enquanto dizia: a mãe, deixa eu dormir só mais 5 minutinhos. Então eu pego aquele Hashira e jogo ele em um pequeno lago que havia dentro da corporação. E assim que ele caiu na água, ele acordou dizendo: socorro, estou me afogando. Então o Hashira da água foi até ele e o tirou da água, enquanto que os demais caçadores ficaram rindo da situação. E assim foi a minha vida de Demon Slayer por mais alguns anos, até que eu completo os meus 194 anos de idade. E nessa época, vários caçadores de demônios estavam desconfiados de que eu era um Oni, já que eu não envelhecia, e para piorar, o meu cheiro de Oni estava ficando cada vez mais forte, até o ponto do Yorishi me confundir muitas vezes com um Oni. Mas ele nunca falava o que ele achava de mim, já que ele não queria que eu ficasse magoado, até porque o Yorishi me considera como o tio dele. E em um fatídico dia, o meu aniversário de 195 anos de idade finalmente chega, e eu estava muito animado, pois todo ano os Hashiras me davam um presente, e todos achavam que eu iria completar 70 anos nesse dia. Porém, assim que eu cheguei na sala de reunião, todos os Demon Slayer estavam lá me esperando, e eles estavam com uma cara séria. Então o Yorishi chega perto de mim e me pergunta: tio Madara, é verdade que você é um Oni? E como eu não tinha muita escolha na hora eu disse: sim, eu sou um Oni. E assim que eu falei isso, os Demon Slayer já sacaram suas espadas, prontos para me atacar. Então o Yorishi me pergunta com uma voz triste: há quanto tempo você é um Oni? E eu dou um leve suspiro e pergunto: quantos anos você acha que eu tenho? E todos dizem: 70 anos. Mas eu digo: eu tenho ao todo 195 anos de idade. E isso deixa todos com uma cara de espanto, principalmente o chefe dos caçadores de demônios. Já que ele permitiu que um Oni virasse um caçador. Então ele diz a todos os Demon Slayer: ao meu comando. E todos entram em pose de combate, com total intenção de me matar, até mesmo o próprio Yorishi. Daí eu falo: e pensar que eu os considerava como parte da minha família. Agora vejo que eu estava profundamente enganado. E nessa hora, o chefe dos caçadores diz: atacar! Então todos vão para cima de mim. E eu completo a frase que eu estava falando anteriormente. Mas se for para escolher entre eu ou um bando de ingratos, eu escolho 1000 vezes eu mesmo. Então todos me acertam com suas espadas. E assim que o Yorishi me acertou, ele disse com uma cara de puro ódio: vai se ferrar, seu velhote maldito. E logo eu digo o seguinte: até tu, meu querido sobrinho. E uma névoa negra começa a sair do meu corpo enquanto eu dizia: vocês cometeram o pior erro de suas vidas. E antes de desaparecer completamente eu digo uma última coisa: vão se ferrar, seus baitolas. Eu falei isso erguendo o meu dedo do meio para eles pouco antes de desaparecer. Enquanto isso, em um lugar distante da corporação, eu estava andando sem rumo até que eu recebo as memórias daquele clone de névoa negra. Então eu digo: seu bando de ingratos.
Eu me dei o trabalho de treinar vocês, e ensinar minhas melhores técnicas, não devorar nenhum caçador de demônios, sempre ajudei vocês, e ainda por cima, aquele que eu realmente considerei um sobrinho se volta contra mim, e diz aquelas coisas na minha cara. Se não fosse por aquela forma da respiração demoníaca, eu teria matado todos eles. Observação. Esse clone foi formado pela seguinte técnica. Respiração demoníaca. 11ª forma. Fogulcro. Tradução. Clone de névoa. Essa técnica se consiste em imbuir a espada com chamas negras, enquanto que se utiliza o Kekinjutsu de criação de névoa, para criar um clone, utilizando a espada como uma espécie de pincel para desenhar o formato. E esse clone só tem 30% do poder de quem o fez, e assim que ele é desfeito, a névoa volta para o corpo do usuário, e o mesmo recebe as memórias do clone. Voltando à teoria. Após muito andar, eu me deparo com um grupo formado por 10 Demon Slayer, e assim que eles me viram, eles me deram um aceno e disseram: "Bom dia, Senhor Madara." Mas logo um corvo mensageiro pousa no ombro de um dos Demon Slayer, e ele por sua vez saca a sua espada e diz: "Matem ele é um Oni." Daí todos vêm pra cima de mim. E como eu já tava com muita raiva dos Demon Slayer, eu disse: respiração demoníaca. 5ª forma. Kaimetsu Tekin Nakato. Tradução. Corte devastador. E com isso eu acabo fazendo um imenso corte de ar, que acaba contando todos os caçadores de demônios ao meio. Então eu me aproximo de um deles e digo bem baixinho: "Isso não foi por mal, mas é que eu tava estressado." E logo eu vou embora dali e deixo todos os caçadores ali mesmo, cortados ao meio. E depois de um tempo, eu finalmente paro em uma cidade, da qual aparentava ser uma cidade normal como todas as outras. E como já era 1h da tarde, eu fiquei andando pelas ruas daquela cidade à procura de um lugar para passar o dia. Mas como todo mundo naquela cidade era meio arrogante, eu tive que ficar na rua mesmo. Daí eu comecei a dormir em uma calçada enquanto sonhava com aquele bando de ingratos. Porém, eu sou acordado no meio da noite por 2 adolescentes, que estavam tentando me roubar. E como fazia tempo que eu não batia em bandido, eu dei uma enorme surra naqueles 2 bandidos, e em seguida eu peguei os 2 pela garganta e fiquei os enforcando. E logo eles ficaram implorando para que eu o soltasse. E como eu tava de saco cheio e com muita preguiça de ficar erguendo aqueles 2 sacos de coco, eu soltei eles e perguntei o que eles estavam tentando fazer. Daí eles confessam que estavam querendo me roubar, mas eles fizeram isso porque a mãe deles estava muito doente e precisava de remédios. Então eu digo a eles o seguinte: me levem até a sua mãe, que eu vejo o que eu posso fazer por ela. Então eles me levam até uma casa bem pequena, e nela havia uma velhinha muito estranha, com uma pele totalmente branca e com um rosto familiar. Então aquela velha me pergunta, enquanto que forçava um pouco a sua visão para tentar me enxergar, já que ela era meio cega: "Quem é você, meu jovem?" E eu digo: "Eu me chamo Madara Uchiha." E na hora aquela velhinha quase teve um infarto ao ouvir o meu nome. E logo eu pergunto a ela o porquê de toda essa surpresa ao ouvir o meu nome. Porém aqueles 2 adolescentes estavam de boca aberta ao saber quem eu era. Então eu pergunto novamente o porquê de toda essa surpresa. E um dos adolescentes fala: a nossa mãe nos contava que quando a avó dela ainda era uma moça, a cidade onde ela vivia ficou infestada de Onis. Ela iria morrer ali mesmo, até que um homem alto de longos cabelos pretos atirou daquele lugar, e matou todos os Onis dali. E aquele homem se chamava Madara Uchiha. E pelo visto, você é um Oni, né? Então eu digo que sou um Oni desde que nasci. E aquela velhinha diz: agora sim eu posso morrer em paz, porque eu vi o grande herói da minha família. E aquela velhinha fecha os olhos. Então eu dou um beijinho na testa da velhinha e digo: descanse em paz. Eu em meus pensamentos. Pelo menos uma pessoa foi realmente agradecida. E após isso eu fui saindo daquela casa. Mas quando eu já ia me despedindo dos 2 adolescentes, eles se ajoelham no chão e pedem para eu transformar eles em Onis. Daí eu penso: não é uma má ideia eu ter ajudantes assim como o Muzan tem os céus. Então eu digo a eles para me seguirem.
E eu levo eles até uma montanha bem alta, da qual eu havia descoberto há alguns anos atrás durante uma missão, e eu utilizava ela como esconderijo, ou base secreta. Então eu digo a eles, que se eles quiserem o meu sangue, eles teriam que subir aquela montanha junto comigo. Daí eles começam a subir a montanha como se suas vidas dependessem disso. E ao chegar em um certo ponto da montanha, nós entramos em uma caverna, que estranhamente havia luz nela. E ao ir mais fundo na caverna, havia um enorme salão de pedras, com uma enorme mesa redonda no meio, e um mapa de todo o país no centro da mesa. Daí eu falo: sejam bem-vindos ao meu esconderijo secreto. E na hora os dois ficaram com os olhos brilhando, e eu comecei a apresentar todo o lugar a eles. Até que chegamos ao laboratório de pesquisas. E lá, haviam 2 seringas. Então eu tiro um pouco do meu sangue e coloco nas 2 seringas, e digo aos 2 adolescentes para injetar o meu sangue neles mesmos. Então eles, com um pouco de medo, injetam o meu sangue neles. E assim que o meu sangue entrou na circulação sanguínea deles, eles começaram a se debater no chão, enquanto que gritavam bem alto, como se estivessem sendo fulminados por dentro, enquanto que seus corpos eram modificados aos poucos. E após meia hora de dor e agonia, a transformação finalmente é concluída. E agora eles estavam como uma aparência nova, e com poderes bem únicos. O que será que vai acontecer? Quem são esses 2 adolescentes? O que vai acontecer com o Yorishi e a Demon Corp? Descubra no próximo episódio desta teoria, ou fanfic, de Kimetsu no Yaiba. Um amém ao Deus Jabiroca e até o próximo vídeo. Amém.